Para a gente estar concluindo a nossa classe Guy, a gente precisa construir mais dois métodos, que é o método de alteração e o método de exclusão. E mais uma vez eu vou estar utilizando o nosso sistema de estacionamento como exemplo. Então vou pegar aqui a parte de cadastro, vamos lá no nosso frame e vou entrar aqui no código fonte. Então vamos ver essa parte aqui de alteração. Então o que eu faço aqui para estar alterando os dados do cadastro? Então aqui primeiro eu estou declarando o nome da coluna da nossa tabela do banco de dados e depois eu estou declarando o valor que será gravado nessa determinada coluna. E assim eu vou estar seguindo essa ordem aqui de declarações até chegar na parte da condição, que é o código que a gente utiliza para estar fazendo a alteração no local correto da tabela. E para fazer isso, no método que a gente vai estar construindo na nossa classe Guy, a gente vai ter que utilizar a soma de vetores. Ou seja, eu vou ter um vetor coluna e um vetor valor. Então, seguindo essa lógica, o vetor vai ter que fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui nesse método. Então, o vetor a gente vai ter que fazer de forma que a gente some todos esses valores aqui dentro de uma única variável, ou seja, dentro de uma única string, para que a gente utilize no método de alteração. Então vamos aqui para a parte do sistema de agendamento e vamos estar construindo um exemplo para a gente ver melhor como que funciona essa parte. Então eu vou criar um novo, pegar aqui essa parte aqui de classe principal e vou colocar o nome de soma vetores. Eu vou declarar duas variáveis do tipo vetor. Eu vou colar aqui para facilitar a nossa vida, para ficar um pouquinho mais rápido. E vou declarar mais duas strings. Então, mais uma vez, eu vou estar utilizando essa variável vírgula. Ou seja, então como nesse método de altera cadastro a gente está utilizando vírgula, então na parte de vetores, na soma de vetores, a gente vai ter que utilizar também essa variável. E por último, para a gente estar fazendo a soma desses vetores, a gente vai precisar de mais um laço de repetição. Só que eu não consigo estar executando esse laço sem ter um método construído. Então eu vou construir o método aqui para a gente estar executando. Então eu vou digitar aqui o comando for, dou um Ctrl+ de espaço e vou selecionar esse cara. Para mim tá fazendo funcionar esse nosso laço de repetição, eu preciso saber quais são o tamanho dos nossos vetores que a gente declarou. Então eu preciso saber qual que é o tamanho do vetor coluna e o tamanho do vetor valor. Então lembrando que para a gente estar fazendo a alteração lá no nosso banco de dados, tanto o tamanho do vetor coluna quanto o tamanho do vetor valor, ele tem que ter o mesmo tamanho, ele não pode ter tamanho diferente. Então se aqui tiver um tamanho de, por exemplo, 20 posições, o vetor valor também terá que ter esse mesmo tamanho, caso contrário ele vai gerar um erro na hora da gente estar executando a nossa query no SQL. Então como é que eu faço para saber o tamanho da coluna, já que a gente vai estar construindo um método com parâmetro? Então eu vou pegar a nossa variável coluna, dar um Ctrl C, e aqui no lugar do 10 a gente vai colocar coluna ponto esse cara, ponto length. Então fazendo dessa forma aqui a gente vai saber qual que é o tamanho do nosso vetor para a gente estar executando o nosso laço de repetição. Aqui eu não precisaria exatamente colocar coluna, eu poderia colocar também valor.length, que ele vai dar o mesmo resultado, já que esses dois vetores têm o mesmo tamanho, ele não pode ter tamanhos diferentes. E como que eu vou fazer para que essa variável valores receba a soma desses dois vetores? Então vou fazer praticamente da mesma forma que a gente fez
na parte lá da gravação. Então vou pegar Ctrl C, vou copiar aqui a variável valor, então, Ctrl V valores igual a valores mais a vírgula que a gente vai estar utilizando, mais, aí vou pegar a coluna, Ctrl C, vou colocar a posição aqui, que é a posição I, ou seja, como ele vai estar no laço de repetição, então primeiro ele vai pegar a posição I, que é a posição 0, depois a posição 1, posição 2, até chegar à última posição, conforme a contagem do tamanho do vetor. Então vou colocar mais. Então lembrando que aqui na parte da alteração a gente está utilizando a aspa simples, mais essa aspa dupla. Então a gente vai ter que fazer essa mesma forma aqui na soma dos vetores. Então vamos colocar uma aspa simples aqui. Agora eu vou colocar mais o valor. Então, Ctrl C e a posição I, mais aspa simples, aí ponto e vírgula. E lembrando que eu vou ter que estar utilizando aquela condição para que ele não insira a vírgula ali no começo da nossa variável. Então ele vai ter que jogar a vírgula a partir de um certo ponto para frente. Então para isso a gente vai ter que utilizar aquela condição do if. Então se vírgula for igual, vou colocar aqui se vírgula for igual a um valor vazio, acho que eu vou colocar como equals aqui. Então se vírgula for igual a um valor vazio, vírgula será igual a vírgula. Então, Ctrl C. Feito isso, a gente vai mandar imprimir. Então eu vou mandar imprimir valores, mandando Ctrl C. E para me chamar esse método de soma valores, vou acho que não preciso nem copiar ele. Então vou chamar ele aqui na nossa tela, no nosso método main, para a gente estar fazendo funcionar. E vamos executar para ver como que ele fica. Então aqui ele fez coluna 1, valor 1, coluna 2, valor 2, coluna 3, valor 3. Só que ainda está faltando mais alguma coisinha aqui, ele ainda não está certo esse nosso método. Então como que ele está aqui? Aqui ele tem coluna igual ao valor, então está faltando a gente inserir esse sinal de igual. Então vamos lá novamente no nosso método e dar uma arrumada nessa parte. Então a única coisa que falta a gente colocar é aqui, vamos dar um espaço, igual, espaço, pronto, tá resolvido essa parte do igual. Então vamos executar e ver como que fica. Agora sim está certo, então coluna 1 igual valor 1, coluna 2 igual a valor 2, coluna 3 igual a valor 3. Então tá certinho, então a gente já pode estar utilizando esse nosso método aqui para a parte da alteração que a gente vai construir aqui na nossa classe Guy. Então no próximo vídeo a gente parte para o próximo passo, que é a construção do método de alteração.